Bom dia, irmãos e irmãs, a paz, tudo bem? Uma bênção estarmos de novo aqui. Antes de nós fazermos a meditação de Santo Afonso, Maria de Ligório, hoje seria oportuno meditar sobre um outro tema, porque anteontem, no caso, nós tivemos a maravilhosa bênção que o Papa Francisco deu, Urbe et Orbe, né? Para o povo de Roma e para toda a humanidade, para todo o orbe terrestre. Urbe, da cidade, de onde vem a nossa palavra urbano, e et orbe, de toda a órbita terrestre. Bom, enfim. Tão importante, especialmente nestes dias em que nós estamos privados do sacramento da confissão, nesse isolamento, e uma bênção com indulgência, que nos são perdoados os pecados, embora ainda haja que remir as penas, mas uma bênção para nós. Muitas pessoas recordaram, olhando o Papa Francisco, olhando para aquelas cenas do trecho da terceira parte do Segredo de Fátima. Eu acho que é oportuno e acho que num olhar, na visualização do Papa Francisco, evoca realmente aquela imagem. A imagem da terceira parte do segredo que Nossa Senhora revelou em Fátima aos pastorinhos, e que é narrado assim que viam o Santo Padre, um bispo de branco, que os pastores entenderam ser o Santo Padre, passando por uma cidade em ruínas, passando pelos cadáveres. Tem uma expressão que diz: todo acabrunhado de dor e pena. Porque as pessoas tinham sido martirizadas, então muitos sacerdotes e bispos mortos, muitos homens e mulheres religiosos. E depois ele encontra uma cruz de troncos foscos, e depois o próprio Papa é morto por soldados, né? Aqueles mortos eram mortos por soldados. Bem, Roma não tinha mortos por soldados anteontem, mas havia muitos mortos por doença, muitos sacerdotes, inclusive bispo, homens e mulheres, faleceram, sim, de doença, de peste. E o Papa estava mesmo todo acabrunhado de dor e pena. Né? Então existe uma semelhança, assim, na imagem. Embora a gente não possa dizer de maneira nenhuma que se referisse a este fato, a este caso especificamente, porque Bento XVI, quando fez o comentário teológico, quando houve a revelação pública da mensagem de Fátima, no documento oficial da Santa Sé, quem fez o comentário foi o então cardeal Joseph Ratzinger, então prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. E a interpretação dele é que todos os papas, desde São Pio X, que foi o papa que era o papa na época das aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 1917, estão abrangidos nessa imagem, porque todos sofreram com perseguições à igreja, com males à igreja, né? Então também o Papa Francisco. Então, eu não vou entrar assim, no mérito da referência a essa imagem de anteontem ou não, mas o que eu gostaria de trazer é o seguinte: Nossa Senhora em Fátima, o grande objetivo de Nossa Senhora era a conversão dos corações, era um objetivo de natureza espiritual para a humanidade. A mensagem que Nossa Senhora dá em Fátima é a seguinte, né? Orai, fazei penitência,
Nossa Senhora em Fátima, ela relaciona o pecado, a ofensa a Deus e a necessidade de uma reparação, a necessidade disso ser reparado. A igreja sempre acreditou nisso, né? Mas Nossa Senhora vem recordar. Então, ele diz assim, nós temos que fazer penitência, nós temos que fazer jejum, nós temos que fazer sacrifícios, porque nós pecamos e assim atingimos a Deus. E nós temos que nos converter e parar de pecar. E nós temos que rezar. E rezar em reparação por esses pecados e pela conversão dos pecadores. Né? Isso é o pedido principal de Nossa Senhora. Agora, em Fátima, ela relaciona diversas vezes o não atendimento a esses pedidos, dessa realidade espiritual, esses pedidos espirituais, ao acontecimento de males físicos. Né? Vivia-se naquela época a Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora disse, e a segunda parte do segredo prevê nada menos do que a Segunda Guerra Mundial. Ela disse, essa guerra vai acabar, mas virá uma outra pior, se não atender aos meus pedidos e tal. E essa guerra veio. E foi terrível. Assim, Nossa Senhora previu com detalhes, né? Ela previu que haveria um grande sinal no céu, que houve a maior aurora boreal de que se teve notícia às vésperas do início da Segunda Guerra Mundial. Então, ela previu assim, com detalhe. Mas o objetivo de Nossa Senhora não era assim que ela queria que não acontecesse a guerra. Ela queria que não acontecesse a guerra. Mas o objetivo é convertei-vos, rezai, fazei penitência. Aí não vai acontecer a guerra. Então, se nós traduzimos essa realidade, né, que foi dita expressamente na segunda parte do segredo, que está revelado, publicizado há muito mais tempo que a terceira, para a terceira, trazendo para a realidade da terceira, em que nós podemos ver a semelhança dessa cena que nós vimos anteontem, nós temos que compreender o seguinte: o que isso significa para nós é que nós temos que nos converter, que nós temos que rezar e que nós temos que fazer jejum, penitência, sacrifício em reparação pelos pecados com que Deus e Nossa Senhora são ofendidos. Eles são ofendidos e nós temos que oferecer isso para eles. Isso não é ficar preocupado. Mas será que vai vir outras pestes? Mas então tinha que ter procurado essa cura antes, já sabe. Não. Mas então vai acabar tudo. Não. Nem preocupações, nem indiferença, nem medos, nem temores, nem desespero, nem indiferença, mas conversão, oração, jejum e penitência. É isso que o Senhor nos pede, né? Bom, na meditação de hoje, Santo Afonso vai falar sobre o fruto que nos dá a meditação da paixão do Senhor e que nós devemos nos voltar e meditar na paixão do Senhor. Ele diz que os grandes homens do Antigo Testamento desejaram tanto vir e conhecer Jesus, viver no tempo de Jesus e não tiveram essa graça. No Antigo Testamento, podia-se pensar, talvez, que Deus não nos amasse. Mas, quando nós olhamos o quanto o Senhor sofreu por nós, não é possível ficar indiferente, não é possível ter essa dúvida do amor do Senhor. Nós olhamos Ele sofrendo por nós. Então, nós temos que nos penitenciar. Nós temos que... Não, o Senhor me ama mesmo. Ele fez isso tudo por mim. E nós precisamos nos comover com isso. Perceber que foi uma dor atroz, escolhida voluntariamente. O Senhor nos ama e sofreu por nós. Né? Então, Santo Afonso começa com uma leitura de São João. Abraão, vosso pai, desejou ansiosamente ver o meu dia. Ele o viu e exultou de gozo. Né? Não é sem razão que o patriarca Abraão desejou ansiosamente ver o dia do Senhor e que, tendo a aventura de vê-lo por uma revelação divina, ainda que em espírito somente, se alegrou em seu coração, como atesta o Evangelho.
Sim, porque o tempo que se seguiu à vinda de Jesus Cristo já não é mais o tempo do temor, mas o tempo do amor. Na lei antiga, antes da encarnação do Verbo, podia o homem, por assim dizer, duvidar se Deus o amava. Depois de o havermos visto, porém, morrendo por nós, enxangue e vilipendiado sobre um patíbulo infame, já não podemos duvidar que ele nos ame com toda a ternura. Quem poderá jamais compreender que excesso de amor levou o Filho de Deus a pagar a pena dos nossos pecados? E todavia, isso é um ponto de fé. Ele nos amou, lavou-nos em seu sangue. Ó misericórdia divina, ó infinito amor de Deus. Mas por que é que tantos cristãos olham com indiferença para Cristo crucificado, que na Semana Santa assistem à comemoração da morte de Jesus, mas sem algum sentimento de ternura e gratidão, como se não se comemorasse um fato verdadeiro, ou não lhes dissesse respeito? Quantos nós poderíamos perguntar, na Sexta-feira Santa vem uma ocasião de comer um salmão, um peixe, ou vem num feriado, um momento de descanso, ou mesmo, às vezes, participando da celebração da Paixão do Senhor, não entendem a personalidade. Aquilo foi por mim, não se escandalizam. Meu Deus, este sofrimento foi por mim. Não fosse pelo meu pecado, isso não, poderia não ter acontecido. Foi porque o Senhor me ama. Não sabem ou não creem, porventura, que os santos evangelhos dizem acerca da paixão de Jesus Cristo? Com certeza eu creio, mas não refletem. Entretanto, é impossível que uma alma crente que medita nas dores e ignomínias que Jesus Cristo padeceu por nosso amor, não se abrase de amor para com ele e não tome uma forte resolução de tornar-se santa, a fim de não se mostrar ingrata para com Deus tão amante. Não é? Da meditação desse sofrimento, desse amor, não, eu não posso mais ferir a Deus. Eu não vou mais pecar, eu vou lutar. Santo Afonso vai dizer depois, mais tarde, antes a morte do que o pecado. E ele disse isso muitas vezes. A caridade de Cristo nos constrange. Meu irmão, se queres crescer em amor para com Deus e progredir na perfeição, medita a miúde na paixão de Jesus Cristo, conforme o conselho que dá a São Boaventura. Cotidianamente medites na paixão do Senhor. Especialmente nesses dias a que precedem a comemoração da sua morte dolorosíssima, guiado pelos sagrados evangelhos, contempla com olhos cristãos tudo que o Salvador sofreu nos principais teatros de seu padecimento, isto é, no Horto das Oliveiras, na cidade de Jerusalém e no Monte Calvário. Para que tires dessa meditação o fruto mais abundante possível, representa-te os sofrimentos de Jesus Cristo tão vivamente que te pareça veres diante dos olhos o Redentor tão maltratado e sentires em ti mesmo as chagas que nele abriram as pontas dos espinhos e dos cravos, a amargura do vinagre e fel, o pejo das ignomínias e dos desprezos. Senti em vós o que Cristo sentiu. Ao passo que assim meditas, repete muitas vezes com o apóstolo: tudo isso o Senhor tem feito e padecido por mim, para me mostrar o seu amor e ganhar o meu amor. Ele me amou e se entregou por mim, de São Paulo aos Gálatas. E eu não o amarei? E vamos à oração. Sim, amo-vos, Jesus meu. Amo-vos sobre todas as coisas, e porque vos amo, pesa-me vos haver ofendido, e proponho antes morrer do que vos tornar a ofender. Vós, ó Senhor onipotente, lançai sobre mim um olhar benigno, para que por vossa proteção seja regido no corpo e defendido na alma.
Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Quando eu estava lendo pela primeira vez essa meditação, no início do capítulo, no início da meditação, tem uma imagem de Jesus todo chagado. E aí a minha filha de 5 anos entrou no quarto, me viu e viu a imagem, e ela dizia assim, de 5 anos, né? Coitado de Deus, né? Porque ela vê Jesus de Deus, né? Coitado de Deus, né? E aí a gente pode refletir, pois olha, como o nosso pecado fere Deus mesmo, né? Aparecer todas as chagas de Jesus. Façamos assim, coitado de Deus que sofre por nós. Meditemos e recebamos o fruto disso. Deus abençoe a todos e amanhã nós voltamos a nos ver, se Deus quiser, com as meditações que Santo Afonso nos traz. Um abraço, Deus abençoe.